Oi, olá. Como vocês devem conhecer, me chamo Maquiavel e irei apresentar para vocês meu livro O Príncipe, mas também irei fazer uma análise das eleições em Salvador. Então vamos apresentar o primeiro capítulo. De quantas espécies são os principados e de que modo se adquirem? Todos os governos e estados que possuíram ou possuem autoridade sobre homens foram repúblicas ou principados. Os domínios obtidos dessa maneira deveriam se acostumar a viver ou submetidos a um príncipe ou a ser livre. Nele eu me refiro na questão da virtude e da fortuna, do qual eu falo sobre os governos, e a questão dos seus príncipes. No caso, o Assem Neto, essas características. A popularidade foi uma das suas marcas, da sua marca, e da sua família também, com seu avô. Dos principados hereditários. É necessário que se possua um príncipe dotado de extraordinária capacidade, assim sempre estará no poder, e mesmo que uma força o destitua, este volta a conquistar. Vamos observar que vemos que Neto usa muito do populismo, fazendo shows, eventos. 3. Dos principados mistos. Quando pertencem, é fácil mantê-lo. Quando não pertencem, surgem dificuldades e é preciso que haja boa sorte e habilidade para mantê-los. Mesmo pertencente à elite, Assem Neto tenta agradar a toda a massa, fazendo parcerias que lhe convêm. Denota com Igor Canário, cantor popular, do qual também se elegeu para o vereador. Dos principados novos que se conquistam com as armas próprias e virtuosamente. Se o príncipe não possui outros estados, mais facilmente se manterá no poder, indo habitar. O prefeito de Salvador, Assem Neto, mora em um apartamento de 300 metros, em um bairro nobre. Dos principados novos que se conquistam com as armas e fortuna dos outros, eles estão submetidos à vontade e à fortuna dos que lhe concederam estado. Neste podemos ver uma imensa participação nos vereadores. Marcelo Moraes, o uso da imagem do seu irmão, Marcel Moraes, atual deputado estadual. Do principado civil, o povo não quer ser mandado nem oprimido, e isso é o que desejam os poderosos. Porém, quem se apoia no povo firma-se na lama. Assem sempre tenta agradar aos dois lados, tanto a massa quanto a elite. Dos principados eclesiásticos. Principados eclesiásticos são aqueles onde todas as dificuldades existem antes que os possuam, visto que são adquiridos pela virtude ou pela fortuna. Sem um, o outro se conserva, pois são sustentados por ordens estabelecidas pela religião, que torna-se tão forte que mantém os seus príncipes no poder. Vemos isso em Pastor Sargento Isidoro, onde ele afirma: é o povo que faz isso, vindo da inspiração de Deus. Ele quer promover sua fundação, Jesus, a um estado eclesiástico, onde
A igreja é fundamental para a construção. Salva-nos, Senhor, porque nos faltam os homens benignos, porque são poucos fiéis entre os filhos do homem. O senhor não está cumprindo o que foi combinado, não pode citar documentos aqui. Não, isso aqui não é documento não, isso aqui é patrimônio imaterial do Estado da Bahia, aprovado por 63 deputados. Eu acho que os senhores devem estar sabendo. Não, nós não entramos nesse... O senhor assumiu um compromisso? O senhor costuma cumprir os seus compromissos? Todos. Então cumpra esse, por favor. Não, isso aqui não é qualquer documento. Isso aqui é a palavra de Deus. Eu volto a repetir ao senhor que aqui é patrimônio imaterial do Estado, aprovado na Assembleia Legislativa. O senhor está perdendo seu tempo com isso. Não, estou perdendo se o senhor não quiser ser um bom mediador. Se o senhor não devolver o meu tempo. Se o senhor não Nós não vamos discutir quem é bom candidato ou bom vereador. Daquelas coisas pelas quais os homens, e especialmente os príncipes, são louvados ou vituperados. Maquiavel ressalta que para se manter no poder, o príncipe deve agir com bondade apenas em determinados momentos. Segundo ele, os soberanos, assim como todo ser humano, não é dotado apenas de boas qualidades. Por isso, o príncipe deve agir com prudência para evitar escândalos, para não perder seus domínios. Mas, se seus vícios forem necessários para salvar o Estado, devem fazê-lo sem escrúpulos. Então, quando fala qualquer assunto, Bahia e Vitória, claro, Vitória sempre. Vitória, Vitória! Daqui a pouco vocês vão ver. É ou não é? Vai ser rindo, né? Daqui a pouco vocês vão ver que é Vitória. Enfim, pessoal, vamos curtir esse dia maravilhoso e viva todos aqueles que podem fazer a opção de andar de bicicleta. Muito obrigado. Vejam que aqui na prefeitura é tudo democrático. A vice torce para o Vitória e eu torço para o Bahia. Então, está tudo em casa. 1-1. Rapaz, eu não sei ainda se eu vou na Fonte Nova hoje, viu? Mas... Neste vídeo, acabamos de demonstrar a felicidade de Neto, sua ex-vice-prefeita, na maior amizade política. Ele sendo bom quando lhe é conveniente. Obrigada, candidato. Acabou o seu tempo. Agora o senhor tem 30 segundos para perguntar e escolher quem deve responder. E pelas regras deve ser a candidata Célia, porque o primeiro a começar foi o Márcio. Por favor, Cláudio, perdão. Pronto, vou perguntar para a Célia, a atual vice, é o seguinte. Há 2 anos atrás eu falei para você que você não seria candidato, o candidato seria Bruno Reis, porque a vice, porque Neto tinha um plano de ser candidato a governador e iria desistir, iria deixar na mão do PMDB, né? E aí você falou assim, acreditou nele, então eu gostaria que você comentasse, até para reforçar o que nós acabamos de falar, sobre esse conto do vigário que passaram em você. Candidata, a senhora tem 1 minuto e 30 segundos para responder, por favor. Pois é, da Luz, realmente, não só você, como várias pessoas me avisaram, olha, Célia, olha o DNA, ele vai lhe apunhalar pelas costas, ele vai lhe trair, isso não foi falta de aviso. E todos os eventos que eu participei, as pessoas diziam, Célia, o que você está fazendo nesse grupo? E eu sempre deixei claro, pessoal, eu tomei uma decisão pragmática, a cidade estava um caos, todo mundo viu a situação que a cidade se encontrava. Então ele já tinha sido candidato, perdeu as eleições, e quando ele me convidou para ser candidata com ele, a vice-prefeita, eu já era candidata a prefeita no PV, então eu parei o meu projeto, fui, muita gente só votou nele por causa de mim, e eu não acreditei jamais, eu disse, não, que nada, ele não vai fazer isso não. Primeiro que em política, para mim, não tem traição, é só a pessoa avisar, olha, não vai dar mais, pronto. Então eu imaginei que no tempo oportuno ele me chamaria para falar sobre essa questão. Da crueldade e da piedade. Se é melhor ser amado que temido, ou antes temido que amado. Maquiavel diz que é muito difícil um príncipe ser amado e temido ao mesmo tempo, e sugere ser mais seguro ser temido do que amado.
O príncipe deve fazer-se temer de modo que, se não conquistar o amor, evitará o ódio. Ao candidato monarca, majestade, quase faraó, Assemineto. Neste vídeo, Isidoro chama Assemineto de monarca faraó, fazendo ironia tanto a tirania que seu avô Assemi na questão da soberania que ele exercia no estado da Bahia. De que modo os príncipes devem manter a palavra dada? Todavia, nem sempre o príncipe pode agir com boa-fé, principalmente quando é necessário para isso ele ir contra os próprios interesses. Nessa matéria, vemos que Assemineto cumpre o que prometeu em certos aspectos. Revitalizou lugares, Como se deve evitar ser desprezado e odiado? O príncipe torna-se odiado quando, sobretudo, se repassa usurpador das coisas e das mulheres dos súditos, o que se deve abster. como por exemplo o pastor Sargento Isidoro, ele quis promover o populismo, querendo baixar gás, pão, água e outros elementos necessários para a vida de uma pessoa na sociedade. O que convém para um príncipe para ser estimado? Deve também um príncipe dar exemplos raros de si na política interna. Deve, ademais, manter o povo entretido com festas e espetáculos, nas épocas convenientes ao ano. Dar de si mesmo exemplos de humanidade. O sentimento de quase que o dever cumprido, né? Claro que a gente já tem esse último dia para garantir que tudo possa acontecer a contento, mas de fato esse já é o maior carnaval de todos os tempos. O Carnaval de Salvador, ele voltou a brilhar, ele voltou a ter a sua força e a sua importância. Eu acho que tudo isso se deve ao planejamento, à preparação e, é claro, à operação. Brasil, Brasil, Brasil. E assim, ó. E ela subiu. Ai, graças a Deus.